Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Dia de dólar mais alto nos últimos 2 anos e meio. A gente vai ver os destaques do programa de hoje. A economia cresceu no segundo trimestre. Esses dados foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, na medição do PIB, pelo monitor do PIB, que usa a metodologia muito similar a que faz o IBGE, que tem exatamente a medição oficial do Produto Interno Bruto brasileiro. Investimento e consumo das famílias em alta no segundo trimestre, comparado ao mesmo trimestre do ano passado, ou seja, ao resultado de junho do ano passado. Dia de mercado tenso, com a bolsa caiu durante boa parte do dia, terminou até positivo, mas o dólar subiu e subiu bastante. É o dólar mais alto, se a gente comparar se a gente fizer uma medição nos últimos 2 anos e meio, ou seja, isso revela o quanto de tensão teve hoje no mercado, sobretudo por causa das pesquisas eleitorais. Uma pesquisa foi divulgada hoje e isso trouxe tensão no mercado financeiro. É o maior valor desses 2 anos e meio e no estudo a gente vai falar sobre reforma tributária, ou seja, possibilidades diante de uma reforma tributária que se mostra cada vez mais necessárias no país. Mas, obviamente, há sempre discussões sobre o que é viável e o que não é viável numa reforma do sistema tributário brasileiro. O cenário econômico está no ar. A economia brasileira cresceu pelo 6º trimestre consecutivo, ou seja, os 4 trimestres do ano passado, quando nós saímos da recessão, mais os 2 trimestres deste ano, apesar de indicações de que essa recuperação da economia está mais fraca do que se esperava. O fato é que os dados ainda são positivos e o crescimento deste ano, comparado ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, é maior. Ou seja, a gente vai crescer este ano, mas vai crescer menos, segundo as estimativas até o momento, dados solavancos que a economia brasileira passou nesse primeiro semestre. Os dados mostram exatamente o crescimento na comparação mensal e também na comparação anual. Vamos lá. Os dados são do monitor do PIB. Nós tivemos dia desses, inclusive, a divulgação, que também foi positiva, do indicador de atividade econômica do Banco Central, que é uma prévia do PIB também, mas os dados da Fundação Getúlio Vargas, do monitor do PIB, usam exatamente a mesma metodologia, ou seja, a proximidade de valores aqui tende a ser bem maior com os dados oficiais do IBGE, que serão divulgados em breve. Vamos lá. O crescimento no segundo trimestre de 2018 foi de 0,3%. Obviamente que isso aqui chama atenção. O dado é positivo? Sim. E por ser positivo é bom? Também. Mas ele é pequeno, é muito baixo se a gente olhar para o cenário que desenhava-se para a economia brasileira lá no final do ano passado, que era um crescimento de provavelmente 3% esse ano. A gente não vai crescer 3%, crescendo no segundo trimestre 0,3%. Ou seja, teria que ter um surto de crescimento gigantesco agora, ou seja, de uma atividade econômica muito forte nesses últimos 6 meses, ou seja, a partir agora de agosto, nós já estamos no segundo trimestre, né? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para se ter justamente esse crescimento maior, ou seja, o crescimento vai ser menor. Mesmo assim, os dados revelam que a economia brasileira continua crescendo e continua avançando. Agora, no segundo trimestre, 0,3%, que vai se somar exatamente ao valor do primeiro trimestre. Na comparação de junho, até porque maio foi muito ruim. Junho cresceu, só o mês de junho cresceu 3,3%. Se eu olhar para maio, que recuou 2,7%, se não me engano, exatamente um valor parecido com esse, pouco menos de 3%, dada a greve dos caminhoneiros, ou seja, eu recuperei exatamente os valores lá de maio. No segundo trimestre de 2018 e 2017, aí o crescimento é maior. Este ano, comparado ao ano passado, o crescimento é de 1,2%. E se a gente olhar junho de 2018 e 2017, ou seja, voltando só ao mês, o crescimento foi de 2,4%. O que demonstra nesses comparativos todos que a economia está sim crescendo, está avançando, apesar de ser numa velocidade e numa intensidade menores do que se previa e do que se gostaria. Vamos lá, o monitor do PIB também traz aqui alguns destaques. Consumo das famílias, que tem peso muito importante no cálculo do PIB, e é muito importante para a economia, porque se as famílias estão consumindo, elas estão confiando na economia. Vamos lá, cresceu 1,8% nesse segundo trimestre, comparado também com o segundo trimestre de 2017, uma comparação
interanual. E aqui, formação bruta de capital fixo é investimento, ou seja, o que as empresas estão investindo nas próprias unidades, ou seja, uma fábrica nova, um galpão novo, maquinário novo, isso tudo é formação bruta de capital fixo, é investimento para se produzir outros bens. Cresceu 4,1%. Aqui também é um indicativo muito bom. Claro que poderia ser um crescimento maior e há necessidade, porque nós temos ainda uma série de problemas na indústria, sobretudo porque a boa parte da capacidade ainda está ociosa. Eu precisaria ter um crescimento maior, um consumo maior, justamente para poder ocupar o que a indústria tem hoje. Essa é uma das razões para entender um pouco desses cálculos econômicos, porque a inflação brasileira ainda está baixa. Tivemos o problema do desabastecimento, mas ali nós tínhamos uma razão específica, que foi a greve dos caminhoneiros, o produto não chegava e subia de preço. Tivemos um aumento nos combustíveis, e aí é um problema da política de preços da Petrobras, que repassa automaticamente, subiu o dólar, subiu o preço do petróleo, isso impactou na inflação. Mas se eu tenho as fábricas brasileiras com capacidade ociosa, mesmo que eu tenha um aumento do consumo das famílias, que eu tenha um aumento de consumo do dia a dia das pessoas, mesmo assim as indústrias conseguem atender a demanda. Ou seja, eu tenho uma demanda cuja oferta é capaz de atender, não gera inflação, para entender exatamente essa lógica de demanda e oferta, que é a base para se entender a inflação num país. E o PIB até junho, esse é o valor, são 3 bilhões, 467 milhões, 157, 3 trilhões, perdão, 467 bilhões, 157 milhões. Aqui troque por trilhões, por gentileza, o equívoco foi meu. Ou seja, há um crescimento da economia, mas ele está mais lento do que se esperava. Vamos lá, só para a gente ver aqui as expectativas econômicas, porque hoje também foi divulgado pelo Banco Central o Boletim Focus, que é sempre divulgado às segundas-feiras. Não houve grandes alterações, não. Vamos lá, a inflação 4,15%. Na semana passada era o mesmo valor, há pouco mais de um mês era de 4,11, subiu 0,04 ponto percentual, ou seja, não tem havido grandes alterações nas perspectivas de inflação para dezembro deste ano, ou seja, para fechar o ano. O câmbio continua, ou seja, o dólar 3,70, apesar da alta de hoje. Obviamente que esse movimento não foi captado, porque a pesquisa foi feita até sexta-feira, mas nós tivemos também altas e também movimentos econômicos que alteraram a perspectiva. Mas são 7 semanas seguidas que o dólar está calculado em 3,70. Nas últimas recentes movimentos especulativos, os investidores também não mexeram, porque entendeu-se que era exatamente um movimento que seria passageiro, tanto que nós tivemos um dólar esses tempos atrás abaixo de 3,70, inclusive. E o PIB a 1,49%, essa expectativa de crescimento, o governo está falando em 1,60%, ou seja, o crescimento da economia, pelo menos essa expectativa, continua há uma semana, o mesmo valor da semana passada. Bom, vamos falar agora de mercado imobiliário. O setor foi um dos mais prejudicados pela crise de 2015 e 2016. Aliás, parte do desemprego alto no Brasil é justamente porque o setor imobiliário, o setor da construção civil, seja ele para fazer apartamentos e casas, ou seja da construção pesada, é grande, tem capacidade de gerar muito emprego, ou seja, é um gerador muito forte de mão de obra, de novos empregos. E como esse setor tem sofrido com a crise, obviamente os empregos também mirram nessa área. E isso geralmente, aliás, geralmente não, como consequência objetiva, gera um problema muito grande no desemprego. Mas o fato é que agora o setor está imaginando que há uma possibilidade de se ter um desabastecimento no setor, para se ter uma ideia. A Anne Zanetti conversa conosco. E tem detalhes sobre esse assunto aqui em São Paulo. Anne, bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. O Brasil registrou um segundo trimestre de expansão nos lançamentos e vendas e queda nos estoques de imóveis. Os dados são da Sebic e foram divulgados hoje. Entre abril e junho deste ano, 25.483 imóveis foram lançados, uma alta de quase 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Destaque aí para Manaus e regiões metropolitanas de Fortaleza, João Pessoa. Já as vendas tiveram um crescimento ainda maior, 32,1%, foram quase 30 mil unidades vendidas. Por regiões, o Norte tem destaque, com aumento de quase 40% nas vendas, seguido pelo Nordeste, com 34,7%. O Sudeste teve uma alta de 16,4% e o Centro-Oeste de 6,7%. O Sul é que foi o único a apresentar uma queda, um pequeno recuo nas vendas de 1%.
crescimento. Outro resultado positivo, Piotto, para o setor é a redução nos estoques. Levando em conta essa velocidade de comercialização, o estoque atual pode ser esvaziado em 1 ano. Já em 2017, no ano passado, a duração era de aproximadamente 19 meses. Piotto. Muito obrigado, Anne. Vamos falar agora sobre atraso nos pagamentos de prestações. Muita gente, devido à crise, tem recorrido a empréstimos de dinheiro para fazer o pagamento de outras dívidas. Obviamente, você tem várias dívidas, faz um empréstimo maior. A lógica é conseguir um valor emprestado por um juro menor. Mas fato é o seguinte, que 35% dos tomadores de crédito ficaram inadimplentes porque atrasaram as prestações. A maioria já regularizou o pagamento, mas os dados do SPC Brasil, da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, têm aqui números que chamam a atenção. Vamos lá. 35% das pessoas que fizeram empréstimo justamente para poder honrar pagamentos de outras dívidas, atrasaram o pagamento desses empréstimos e se tornaram inadimplentes, ficaram com o CPF negativado. Quem fica com o CPF negativado não pode fazer compra a prazo. Essa razão da inadimplência é muito alta no Brasil, a gente tem falado disso, e boa parte das pessoas está inadimplente porque perdeu o emprego, perdeu a renda, não é porque foi fazer uma compra de um valor muito absurdo de alguma coisa, não. Muita gente sofre justamente porque ficou inadimplente, dada a escassez de recursos que ela passou. Escassez de recursos nesse sentido chama-se perder o emprego, perder a renda. E aí nós temos inadimplência. E se as pessoas ficam inadimplentes e ficam com o CPF negativado, elas não compram a prazo. Se elas não podem comprar a prazo, boa parte dos produtos que se compram hoje em dia, nós estamos falando de alguns... geladeira, por exemplo, televisão, isso tudo tem poder para incentivar a indústria, essas pessoas não conseguem comprar. Ou seja, você tira boa parte dessas pessoas da economia do dia a dia. Tanto que essa discussão hoje sobre a inadimplência finalmente está entrando no debate eleitoral. Por vias enviesadas ou não, mas a discussão está existindo e ela precisa existir. Em algum momento precisa se pensar o que fazer com mais de 62%, 63% das pessoas que estão negativadas hoje. Vamos lá, 35% atrasaram o pagamento e se tornaram inadimplentes, 20 pontos percentuais desses 35, ou seja, já regularizaram a situação, foram lá, negociaram e estão em dia. Sobraram 15 pontos percentuais, ou seja, dos 35, 15 ainda estão inadimplentes. E vamos lá, para entender um pouco algumas coisas mais. 23% recorreram justamente a empréstimos de outras situações para poder pagar essas contas todas. Se a gente pegar quantas pessoas é que precisaram recorrer, 23% disseram sim, eu precisei recorrer ao empréstimo para pagar as contas do dia a dia. 77%, isso aqui nós estamos falando de um quinto, né? Um pouco mais do que um quinto. 77% fizeram as contas antes de tomar o empréstimo para saber se conseguiriam pagar o empréstimo. Ou seja, eu tenho aqui a maioria absoluta preocupada justamente em honrar os pagamentos. Obviamente que depois pode ter um percalço no meio do caminho, a pessoa perde renda, perde emprego e ela vai ter que priorizar o pagamento de alguma coisa, tanto que 23%, um pouco mais, para a gente pegar o valor aqui para um pouquinho, 35% atrasaram o pagamento, mas 20 pontos percentuais daqueles 35% já resolveram a situação. E 57% consideram juros muito altos, inclusive a razão pela qual estão inadimplentes. Obviamente que 57% é um percentual muito baixo, dada a situação real dos juros brasileiros, que se for num banco, se for numa instituição financeira, os juros são extremamente altos. E normalmente as pessoas vão lá para pegar um valor maior ali, para tentar resolver a vida, vai no cartão de crédito, que é a pior coisa que pode acontecer. Recorrer ao cartão de crédito e não pagar os juros bem nos 300% ao ano. Essa é a situação aqui, os dados são da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, do SPC Brasil. A maior refinaria da Petrobras em Paulínia, na região de Campinas, interior aqui de São Paulo, ainda investiga as causas do incêndio. Na verdade, uma explosão de uma caldeira que gerou um incêndio na madrugada desta segunda-feira. Não houve vítimas, a CETESB está até investigando para saber se houve contaminação do rio Atibaia, que por acaso é de onde sai a água que alimenta Campinas e região ali. Mas a preocupação agora é justamente com relação a possível desabastecimento, porque não houve vítimas, não há informação de vítimas. E a Petrobras tem dito que não há esse risco de desabastecimento, apesar da interrupção agora de parte do refino que se faz em Paulínia. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e tem informações. Marcelo, boa noite.
Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é, Petrobras diz que o incêndio de grandes proporções na refinaria de Paulínia, que é a maior refinaria da estatal, não vai causar desabastecimento. As atividades estão paralisadas na refinaria desde a madrugada desta segunda-feira. Apesar de sério, o acidente, felizmente, como você falou, não teve vítimas, de acordo com nota da companhia. Petrobras diz que vai conseguir manter o abastecimento no curto prazo, utilizando estoques e a produção de outras unidades. De acordo com informações no site da empresa, a Replan tem capacidade para processar 69 mil metros cúbicos por dia, o equivalente a 434 mil barris, produção correspondente a aproximadamente 20% de todo o refino de petróleo no país. Em nota, a estatal informa que o incêndio atingiu parte de uma das unidades de craqueamento catalítico e de uma das unidades de destilação atmosférica, que fazem parte do processo de refino de petróleo, mas a extensão dos danos ainda vai passar por avaliação detalhada. O diretor executivo de Refino e Gás Natural da companhia, Jorge Celestino, afirmou que não é para se preocupar com o abastecimento por uns 15 dias. O refino de petróleo no Brasil atingiu 1,82 milhão de barris ao dia no mês de junho, segundo os dados mais recentes da reguladora ANP. Aliás, a Agência Nacional do Petróleo informou que destacou um grupo para acompanhar esse incidente de hoje. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Bom falar do mercado financeiro. Aliás, antes as ações da própria Petrobras, está aqui, olha, hoje caíram. Na verdade, houve uma queda muito maior, acima de 1% durante o dia. Fecharam em queda as ações da Petrobras, essas ações preferenciais de pouco mais de 0,5%, 0,54 a R$ 18,36. Vamos dar uma olhadinha agora no mercado financeiro. Hoje nós tivemos turbulência no mercado financeiro, sobretudo o dólar, que a gente vai mostrar, devido a uma pesquisa divulgada hoje pela CNT, que mostrava justamente uma situação com relação à sucessão presidencial. E ali incluía o nome do ex-presidente Lula, que, do ponto de vista legal, não tem nenhuma permissão de concorrer, porque é barrado pela lei da ficha limpa, visto que foi condenado em segunda instância. Saiu uma nova pesquisa agora, inclusive agora do Ibope, e mostra que o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem pouco mais de 20%, tem 20%, Marina Silva 12%, Ciro Gomes 9%, Geraldo Alckmin 7%. Na pesquisa que inclui o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aí o ex-presidente Lula tem 37%, Bolsonaro cai para a segunda colocação com 18%. Aliás, foram dados assim que mexeram com o mercado. Vamos lá, 76.327 pontos, uma alta de 0,5%, 0,53%. O dólar comercial está aqui, uma alta de 1,1%, a R$ 3,95. Em parte do mundo, o dólar caiu de preço, mas aqui pelo cenário doméstico, ou seja, a questão eleitoral fez o dólar subir, porque nós estamos falando de questão de insegurança para o investidor e preocupação desse ou daquele candidato em relação às reformas que vão manter o país do ponto de vista fiscal caminhando, que foi exatamente o que foi feito nos últimos anos, do ano passado para cá, né? Bom, daqui a pouco a gente fala sobre reforma tributária. Logo depois do intervalo aqui no cenário econômico, eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre que reforma tributária é possível. Aliás, um dos pontos que estão sendo discutidos é justamente a taxação de dividendos, do lucro das empresas. O Murilo Pires está conosco, da Grant Thornton. Murilo, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Bom, a pergunta eu faço a você. Que reforma tributária, na sua opinião, levando-se em conta as particularidades deste momento da realidade brasileira, é possível se fazer? Perfeito. Bom, para falarmos em reforma tributária, teríamos que ver toda a estrutura tributária no formato que ela foi concebida ou que ela vem sendo tratada nos últimos anos, ou pelo menos desde 1995, momento em que não se falou mais, ou pelo menos se isentou ou deixou de se tributar os dividendos, né? Então, considerando o sistema tributário atual, né, hoje a gente percebe que a concentração, ao menos para a estrutura tributária do Brasil, está concentrada na pessoa jurídica. Uhum. Agora, sobre tributação de dividendos, nós estamos falando de lucro, ou seja, a gente vai mexer no resultado que a empresa teve de bom. Se eu estou taxando lucro, é exatamente isso. Boa parte do setor produtivo reclama que você, quando taxa muito o investimento, ou seja, você está fazendo a produção, você inibe a produção. E boa parte desse não desenvolvimento brasileiro se deve a isso. Taxar o dividendo é uma alegação de vários candidatos, por exemplo, e de vários economistas, que seria uma forma mais viável. Dá para se taxar dividendos e manter o investimento no país, ou eu corro o risco de ter fuga de capitais?
Claro, eu entendo que sim. Entretanto, considerando o cenário econômico que a gente vem enfrentando e o momento político instável, não acredito que esse era o momento ideal para se tratar desse tema, para se discutir ou trazer isso como pauta, né? Então, quando a gente fala principalmente em retomar a discussão da tributação de dividendos, de acordo com alguns analistas, nós estamos falando de um aumento de arrecadação na ordem de 40, talvez 60 bilhões de reais. Então, o que me parece que a questão da reforma tributária foi uma roupagem adotada, né, para se discutir a distribuição de dividendos, quando, na essência, o que me parece é um aumento nítido de arrecadação de tributos. Agora, se eu não discutir neste momento em que o país tem uma crise fiscal, que obviamente há críticas também pelo tanto que o governo gasta, por isso está se falando em reforma da Previdência, e este governo defende a reforma da Previdência. Essa equipe econômica também considera a hipótese de cortar os próprios gastos. Mas se eu não discutir agora, e nesse momento eleitoral, quando é que é o momento ideal para discutir uma reforma fiscal que inclua, por exemplo, a possibilidade ou não de taxação de dividendos? A questão é que a reforma tributária ela já vem sendo discutida há muitos anos, né? É que nunca se chegou num consenso, mas é algo que precisa ser ampliado a discussão para se chegar a qual que é o ponto adequado para se fazer um equilíbrio. Principalmente quando a gente fala de tributação de dividendos e já estendendo a maneira como isso ocorre, uma vez que hoje ele está concentrado na pessoa jurídica, quando a gente fala de tributar dividendos, é que hoje a gente vai concentrar ou estender a tributação também para a pessoa física, né? E à medida em que a expectativa é de aumento de arrecadação, não me parece que é tão somente fazer um equilíbrio entre aquilo que é arrecadado na pessoa jurídica com aquilo que vai ser arrecadado na pessoa física. Nitidamente, pelo menos o que se demonstra é que a expectativa é de aumento da arrecadação, né? E não somente fazer esse equilíbrio como já é praticado ou esta estrutura tributária já é adotada por muitos países, né? Sendo a lógica da reforma exatamente mexer na estrutura e fazer uma nova estrutura, se eu diminuir a taxação que se tem hoje na produção para se projetar um custo maior, ou seja, uma taxação lá no lucro, faz sentido para você? Pode fazer sentido. O importante é a gente lembrar que nós temos hoje 3 regimes tributários principais no Brasil, né? O Simples Nacional, o lucro presumido, e o lucro real. Então, quando se tem talvez a expectativa de que isso esteja concentrado nas grandes corporações, isso não necessariamente será uma realidade, porque nos 3 regimes é permitida, de acordo com a legislação atual, a distribuição de dividendos. Logo, a tributação não estará concentrada ou não será privilégio das grandes corporações. Isso é importante a gente deixar claro. Porque em algum momento eu tenho um problema fiscal. As empresas reclamam da carga tributária, o Estado reclama da forma como é, porque é simples assim. Eu tenho o Estado, um ente federativo, o governo, a União, mas eu tenho uma série de problemas aonde os Estados reclamam da forma como isso é gerido, os municípios reclamam, os cidadãos reclamam, as empresas reclamam. Parece que a estrutura tributária brasileira, se é que alegra alguém, alegra a Receita Federal. Eu não sei se ela também está feliz, porque ela é complicada, ela é densa, ela não facilita a vida, embora tenha sido simplificada, mas ela ainda é complexa e ela é alta sem resultados próprios, que essa é a reclamação das pessoas. Quando se fala em tributar lucro, dá sempre uma ideia de justiça tributária. Mas aí você fez uma menção que é preciso compensar lá atrás. Eu tenho que, no mínimo, incentivar a produção para que se consiga produzir lá atrás e não ter dupla tributação. Sem dúvida. Ou um aumento de tributação, como você fez menção. Exatamente. Esse deveria ser o conceito. De acordo com o IBGE, né, se a gente fala aí em gastos do governo, nós temos hoje aproximadamente 5.570 municípios, né? Alguns desses municípios, eles possuem não mais do que 800, 900, 1.000 habitantes, né? Onde certamente nós temos um prefeito, vereadores, assessores e toda uma estrutura, né? Então, da mesma maneira como num cenário econômico atual, as empresas elas frequentemente precisam revisitar os seus custos, né? Eu entendo que ao invés do governo tentar repassar, vamos dizer assim, a sua ineficiência, de fato eles deveriam fazer o mesmo exercício, né? Porque no final das contas tem algumas coisas que parecem que não fazem muito sentido, né? Moreira, mas não está ficando tudo escancarado? Quer dizer,
você negar fatos é o pior começo para uma discussão. Fato é que o governo gasta demais, fato é que as pessoas exigem demais do governo, fato é que as pessoas gastam demais com impostos e fato é que elas reclamam disso tudo. Ou seja, as 4 coisas existem e a conta não fecha nunca. Essa forma de ficar escancarado não pode ajudar numa discussão honesta e real do que realmente precisa ser feito para se fazer uma reforma tributária justa? Deveria, até porque o círculo é vicioso, né? Se as empresas não estão... Se a arrecadação do governo diminui, são principalmente por 2 fatores, né? Um, porque as empresas elas reduziram as suas operações, suas transações mercantis e propriamente os seus resultados, né? Ou pela incapacidade dessas empresas de pagarem os seus tributos em dia, né? E que é justamente aquilo que o governo espera receber. Logo, é um círculo vicioso, né? Então, precisamos estar atentos e, sem dúvida, eu acho que é um momento importante para a gente começar a discutir qual que seria a melhor forma de estruturar isso. Murilo, obrigado pela gentileza da entrevista. Foi um prazer. Essa discussão provavelmente ainda vai continuar, né? Sem dúvida. Claro. Murilo Pires conversou conosco aqui no Cenário Econômico, que termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã às 7 da noite aqui pela TV Brasil. Até lá.